Esse mês nós estamos iniciando um novo tema e o tema desse mês chama A Vida Não é um Morango, né? Mas, na verdade, a gente sempre inventa um nome criativo para trabalhar algo muito importante na nossa caminhada. E esse mês a gente vai trabalhar um pouco sobre a problemática do sofrimento na nossa jornada enquanto cristãos. A verdade é que todos nós nesse lugar, nós enfrentamos dificuldades, dores, aflições, nós passamos por sofrimento na nossa vida. Nós vamos perceber, enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o problema do sofrimento. Nós vamos enxergar pessoas passando por momentos difíceis. Inclusive, e é um pouco daquilo que nós vamos trabalhar hoje, aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Inclusive o povo de Deus. Você vai ver o próprio povo do Senhor passando por períodos de dificuldade, angústia, sofrimento. Nós acabamos de cantar aqui, Maranata, e nós cantamos, que vai existir um tempo que não vai existir mais dor, não vai existir sofrimento. E é verdade, gente. Isso é uma promessa do Senhor para nossas vidas. Está lá em Apocalipse, 21. Mas esse tempo não é esse agora. A verdade é que nessa vida na qual nós estamos vivendo, nós iremos passar por momentos difíceis. Nós iremos passar por dores. Nós enfrentaremos sofrimento. E a verdade é que a maioria de nós temos bastante dificuldade de lidar com o sofrimento na nossa vida. Nós temos bastante dificuldade de lidar com a dor, com a angústia, porque é tão interessante que, ao mesmo passo que nós, enquanto seres humanos, na nossa jornada, vamos enfrentar sofrimento, parece que também nós não fomos criados para isso. E nós temos dificuldade de lidar com essas situações. Então, nós percebemos que na vida, na jornada de um ser humano, nós vamos enfrentar esse sofrimento. E que Deus permite que seus filhos sofram. E que Deus é glorificado no sofrimento dos seus filhos. Por mais estranho que isso pareça, se eu pudesse dizer, essa é a tese que eu queria defender aqui essa noite. É que Deus, Ele é aquele que proporciona a cada um de nós o sofrimento. E que o próprio Deus, Ele é glorificado no sofrimento que é colocado na nossa vida. Então, gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, lá em Jó, capítulo 1. E eu tinha uma ideia completamente diferente de como eu ia trabalhar essa mensagem hoje. Inclusive, já tinha mais ou menos ali preparado, mas hoje o Senhor me direcionou para trabalhar ela de uma nova forma. Eu queria que você observasse comigo Jó, capítulo 1, versículo 1. Fala assim: Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Até aqui por enquanto. Gente, como falei, nós, enquanto seres humanos, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus também, enfrentaremos a problemática do sofrimento nas nossas vidas. Mas, algumas questões, eu não sei se surge isso na sua vida, mas sempre quando eu estou passando por momentos assim, algumas questões, elas vêm na minha cabeça. E a primeira questão
Sabe, a primeira coisa, talvez eu queria responder algumas perguntas aqui essa noite. E a primeira pergunta seria: será que pessoas inocentes também sofrem? Se pudesse falar assim. Será que o sofrimento dessas pessoas é merecido? E a gente acabou de ler aqui a história de um homem. Esse homem era chamado Jó. E a gente vai ver que esse livro de Jó, ele trabalha a problemática do sofrimento. É muito interessante porque a palavra do Senhor, que a gente acabou de ler, diz que Jó era um homem íntegro. Jó, ele era um homem correto. Diz também que esse homem era um homem temente a Deus. E também um homem que andava longe, se mantinha longe dos caminhos maus. Mas mesmo assim, nós sabemos, você conhece essa história, que Jó enfrentou um grande sofrimento. Você vai observar aqui também, até mesmo por aquilo que está relatado aqui, que Jó, ali você vai ler quando ele tinha 7 filhos e 3 filhas, aí você vai ver que ele tinha 7.000, vai falar ali 7.000 e 3.000, está falando também das posses dele. Isso aqui, gente, às vezes tem um significado de completude, quando você vai estudar esse simbolismo que está sendo trabalhado aqui. E mostra uma certa aprovação de Deus por isso a Jó. Você vai ver aqui que Jó, ele era o homem mais rico de todos do Oriente. Ele era o homem que possuía mais posses. E naquela época, gente, isso era um sinal claro da bênção de Deus na vida de alguém. Então Jó era um homem abençoado por Deus, com muitas posses, o homem mais rico de todos. Ainda assim, aquele homem sofreu o que ele sofreu. Você vai ver aqui, como nós acabamos de ler, que Jó era um bom pai de família. Ele era um pai que se preocupava e conseguiu trazer uma harmonia, para a sua casa com 10 filhos. Esses filhos eles se banqueteavam juntos, tinham tempos juntos. Então ele era um bom líder, ele era um bom pai de família. Ele tinha uma família na qual as pessoas poderiam olhar e falar: nossa, que família admirável. Ainda assim, Jó sofreu o que ele sofreu. E você vai enxergar aqui também que Jó, ele até mesmo atuava como um sacerdote para sua casa. Você vai ver que Jó, na dúvida se os seus filhos pecaram ou não, só de imaginar que os seus filhos poderiam ter blasfemado, pecado contra o Senhor, por ele ser um homem temente ao Senhor, fala que ele sacrificava, acordava ainda de madrugada. Então, Jó, ele era um homem que ensinava o caminho para a sua família. Ele era um homem que conectava os seus filhos com Deus. Jó, ele era um homem que atuava até mesmo como um evangelista dentro da sua casa. Como um mestre, como alguém que ensina o caminho que seus filhos devem seguir. Ainda assim, isso não impossibilitou que Jó deixasse de sofrer o que ele precisava sofrer. E é muito estranho ainda quando você vai continuar a leitura, e nós vamos continuar ela, porque vai falar que Deus fala algo a respeito de Jó. E o que Deus fala a respeito de Jó é que Jó era um servo de Deus. Ele chama assim, o meu servo Jó. E olha que interessante, fala que Deus fala sobre Jó. Não há ninguém na terra como esse homem. Irmão, você está entendendo? Você não vai ver muitas vezes no Antigo Testamento Deus se referindo às vezes a alguém assim. O Senhor está chamando aquele homem de servo, e além disso ele fala, não existe alguém na terra como esse homem. Gente, é muito interessante porque se não existe alguém na terra como aquele homem aprovado por Deus, e aquele homem sofreu o que ele precisava sofrer, isso causa um pouco de temor para a gente. Mesmo ele sendo um homem na terra, que não existia ninguém como ele, Jó não escapou dos sofrimentos que ele precisava viver. Gente, isso é uma coisa bem importante da gente falar, porque muitas vezes a verdade é que nós sofremos coisas na nossa vida que de alguma forma nós não merecemos. Sabe, quando às vezes a gente sofre e passa por coisas que você fala assim, cara, por que eu estou passando por isso? A gente vê pessoas
sofrendo situações que você fala assim, Deus, por que, Deus? Por que, Senhor? Isso me leva a uma segunda pergunta, que provavelmente talvez você já tenha feito um dia na vida. Qual é a origem do sofrimento? De onde vem o sofrimento? Sabe, tudo bem, nós entendemos, né? Nós falamos isso aqui repetidamente, né? Sobre a queda, sobre o pecado do homem. Sobre tudo aquilo que acontece a partir desse lugar. Mas, contextualizando para nós, muitas vezes nós nos questionamos, Deus, o porquê, quando nós estamos sofrendo algo na nossa vida, a gente se pergunta, o que eu estou fazendo, Senhor? Será que eu pequei contra o Senhor? Ou até mesmo a gente fala, será que tem alguma brecha na minha vida? Será que eu dei imagem para que esse sofrimento me atingisse? O que eu fiz, Deus? E é interessante, porque apesar do livro de Jó, nós vermos os amigos de Jó tentando responder essas questões para Jó, nós vamos ver que eles não conseguem fazer isso de uma forma satisfatória. Se você for continuar a leitura comigo lá no versículo 6, vai falar assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. Ele é um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos ele e a família dele e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sob o teu poder. Apenas não estenda tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença de Deus. Irmãos, nós vamos observar aqui, durante esse livro, como eu disse, que em alguns momentos, Jó ele vai entender, ou vai procurar entender, qual é a origem do sofrimento dele. Nós temos que lembrar de uma coisa, que Jó não tinha um livro de Jó para ele ler. Nós temos. Nós estamos lendo aqui, nós já estamos entendendo o porquê o sofrimento alcança Jó. Mas Jó ele não sabia. Jó estava no escuro. Mas quantas vezes também na minha e na sua vida, na nossa vida, nós estamos passando por algo e parece que nós estamos no escuro e nós não estamos entendendo o porquê aquilo está acontecendo. Sabe, e como disse, os amigos de Jó, eles tentam trazer uma resposta. Ele faz, o primeiro amigo, ele diz assim, Jó, fica tranquilo. Porque se você for inocente perante o Senhor, esse sofrimento vai durar pouco tempo. Olha, se você é um homem temente a Deus mesmo, se você é um homem inocente diante daquilo que está acontecendo na sua vida, fique tranquilo, que logo esse sofrimento vai passar. Nós vamos perceber que ele não tenta nem responder a pergunta da origem do sofrimento na vida de Jó. Você vai ver que ele simplesmente tenta trazer uma palavra de alívio. Olha, se você for inocente, fica tranquilo. Vai durar pouco esse sofrimento. Irmãos, e nós sabemos que apesar de muitas vezes você pode revisar sua vida e não encontrar coisas, mesmo assim o sofrimento pode ser que não seja passageiro. Irmãos, em segundo momento aparece outro amigo de Jó. E esse amigo de Jó, Bildade, fala que ele chega e fala que ele mais ou menos ele acredita ali numa doutrina da retribuição. Que nós vamos ver bastante até no livro de Provérbios. Vai falar assim, olha, seus filhos, eles receberam aquilo que eles mereciam porque eles tinham algum pecado. Tinha algum pecado na vida dos seus filhos
Existe algum problema na vida dos seus filhos que levou eles à morte. Mas o pecado seu, Jó, deveria ser um pecado menor. Seu pecado deve ser um pecado que não ofendeu tanto a Deus. E por isso ele poupou a sua vida. E também, lendo esse livro, lendo aquilo que aconteceu com Jó, a gente vai ver também que não é uma resposta satisfatória. Então aparece o terceiro amigo dele, Zofar, e ele começa ali de alguma forma, ele fala bastante parecido com o amigo anterior, e ele fala assim, olha, todo sofrimento, ele é resultado do pecado. Mas Deus teve misericórdia de ti, Jó, pois o seu castigo é menor que o dos seus filhos. É meio estranho pensar isso. Porque também não existe maior dor para um pai do que enterrar o seu próprio filho. E, sabe, nós vamos perceber que essa resposta também não é uma resposta satisfatória. Porque nem sempre o sofrimento nas nossas vidas é decorrente do pecado. E quando eu falo pecado aqui, eu estou falando dos nossos atos e não do pecado na nossa vida. Gente, então, chega o quarto amigo de Jó, Eliú, ele vai dizer, né, que ele tenta, na verdade, avaliar o sofrimento como um canal de comunicação divino. Eliú, ele tenta dizer, olha, provavelmente esse sofrimento que você está vivendo é um alerta de Deus. É um alerta de Deus sobre um pecado que você iria cometer. E nós também sabemos que essa resposta não é uma resposta satisfatória diante daquilo que Jó está passando. Irmãos, a verdade é que nós acabamos de ler aqui que esse não é o caso de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que tinha a sua família em harmonia, um homem na qual o Senhor olhava e falava, esse é meu servo, não existe ninguém na terra como ele. O problema de Jó não era o pecado que ele cometeu ou aquilo que ele iria cometer. Essa não era a questão de Jó. Esse não era o problema dele. Nós acabamos de ler que não é algo que Jó fez. Ele não estava sendo punido por um pecado. Ele não estava sendo punido por algo errado. Mas nós vamos perceber que o livro de Jó também, ele não é contra os amigos de Jó. Essa só não era a questão de Jó. Não quer dizer que tudo aquilo que eles falavam estava errado. Apesar do Senhor exortar eles lá no finalzinho. Mas o livro, ele deixa claro para a gente que o sofrimento acontece também com as pessoas boas. O livro, ele deixa claro para nós que o sofrimento, ele também bate na porta daqueles que, aos nossos olhos, não merecem sofrer. Mas também deixa muito claro que pessoas que merecem sofrer também vão sofrer. Sofrimento é para todos. E é interessante nós olharmos para isso. Porque, como disse, Jó estava ali no escuro, ele não sabe o que estava acontecendo. Ele não tinha noção do porquê ele estava vivendo aquilo. E muitas vezes eu e você também a gente se pega nesse lugar. Mas o livro de Jó, ele nos mostra que muitas vezes a resposta que nós precisamos não são respostas terrenas. Sabe, o livro de Jó mostra para nós que as razões do sofrimento, que a origem do sofrimento dele não era uma origem terrena. Não era a punição de um pecado. Mas que Deus permite com que o sofrimento atinja também os seus filhos. Mostra aqui para nós que o Senhor, ele é glorificado também através do nosso sofrimento. E que o Senhor, ele será glorificado quando nós perseveramos diante do sofrimento que nós passamos na nossa vida. Sabe, nós, quando sofremos aquilo que precisamos sofrer, o Senhor, Ele coloca sobre nós, sim, uma graça para a qual nós vamos conseguir resistir a isso. E isso vai trazer em nós uma perseverança. E essa perseverança vai glorificar o nome do Senhor. Porque aqueles que permanecem no Senhor mostram que permanecem nele, mesmo sem as recompensas dessa vida.
Sabe, Satanás, ele olha para Deus e fala assim: Deus, é claro que Jó é um melhor homem. É claro que Jó é um homem temente a você. É claro que esse homem chamado Jó é o seu servo. Porque tudo que ele faz, o Senhor prospera. Ele é o homem mais rico. Por isso que ele é um homem temente. Ele é um homem com uma família em harmonia. Olha como ele tem tantas posses. Olha a família dele. Todas as obras das suas mãos. Ele prospera. O Senhor dá tudo a ele. É por isso que ele é um homem temente ao Senhor. Sabe, então, o Senhor permite com que Satanás ele toque na vida de Jó e nas suas posses. Que ele tira tudo que Jó tinha, tudo que Deus tinha dado a Jó. E você vai observar, e nós vamos ver aqui, que mesmo assim, Jó permanece fiel. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações difíceis, de sofrimento, de perda, para que o Senhor olhe para nós e mostre que a nossa perseverança permanece nele, mesmo sem recompensa. Porque muitas vezes nós, enquanto cristãos, nós achamos que a vida cristã é sobre a vida de adorar alguém que tem que nos recompensar. E se eu estou indo na igreja, se eu estou lendo a minha Bíblia, se eu procuro ter a minha vida devocional, orar, jejuar, o Senhor precisa me recompensar. O Senhor não precisa nada. E não é por isso que nós fazemos. Sabe, e Jó, ele é esse homem que ele prova isso. Que é possível permanecer sem esperar recompensas. Sabe, tem 3 lições bem rápidas que eu tiro daquilo que eu acabei de falar. A primeira é que nós não encontramos muitas vezes na nossa vida respostas terrenas para o nosso sofrimento. Deus, mas por que, Senhor? Eu estou passando por essa dificuldade. Senhor, por que essa dor, ela está me atingindo? Por que eu estou passando por essa angústia? Deus, por quê? E muitas vezes a gente nem procura em Deus. Muitas vezes a gente começa a perguntar: por favor, meu amigo, me dá uma resposta. Por favor, discipulador, me fala. Pastor, me ajuda. Alguém me dá uma resposta satisfatória para a dor que eu estou passando. E muitas vezes, meu irmão, a resposta que nós temos é simplesmente: Deus tem algo aí. Irmão, não tem como você falar para uma pessoa que perdeu um ente querido. Não tem como você olhar para alguém que perdeu um filho. Não tem como você olhar para alguém que tá de luto. Não tem como você olhar para as tragédias que acontecem nesse mundo e tentar trazer respostas para isso. Simplesmente as nossas respostas elas vão ser como uma anestesia momentânea. Porque essas respostas não são respostas terrenas. Sabe, nós precisamos entender isso. Que muitas vezes nós estamos tateando, nós estamos correndo de um lado para o outro, para entender e para que respostas terrenas sejam nos dadas pelas agonias, pelas aflições, pelas dores e o sofrimento que nós estamos vivendo. A gente está desesperado atrás disso, enquanto essas respostas não são terrenas. A segunda coisa que nós vamos ver aqui é que Satanás ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele é um cachorrinho. Sabe, a gente vê bastante pessoas falando sobre isso e a gente demora a entender, mas é a verdade. Nada do que acontece com Jó não foi algo que o Senhor permitiu. Tudo que acontece com Jó foi aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós achamos, meu Deus, eu sempre gosto de trazer essa ilustração, é que Satanás e Deus são 2 divindades que estão sentados ou em pé, batendo uma queda de braço. Cada hora um ganha, cada dia um vai triste para casa. Isso não é realidade, meu irmão. Como o pastor Aldair falou na última semana, nós caminhamos essa corrida já sabendo o fim dela. E Satanás também. Só que um grande problema na nossa vida, muitas vezes, é que Satanás ele é mais perseverante do que eu e você. Porque mesmo sabendo do final, ele continua tentando levar pessoas com ele.
E nós, mesmo sabendo do nosso final, que sim, é vitorioso, apesar de todas as tribulações que iremos viver, muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. E a terceira coisa, que eu acho muito interessante essa última passagem que nós lemos, é que quem mostra Jó para Satanás é Deus. Satanás, ele chega na presença de Deus junto com os filhos de Deus. Meio estranho. E de repente, Deus olha e fala: e aí, onde você estava? Ele estava perambulando aí pela terra. Então ele pergunta: você viu o meu servo Jó? Não existe ninguém na terra como ele. Irmão, era como se Deus ele estivesse provocando. Sabe, a verdade é que isso também é algo que traz refrigério para nossas vidas. Porque Deus ele não sai do controle. Nada foge das mãos do Senhor. Sabe, mesmo que o sofrimento atinja a nossa vida, Ele está conosco. E Ele tem um plano. Sabe, nós precisamos lembrar disso nos momentos difíceis que nós temos. Nós precisamos lembrar que Deus tem um plano para os nossos sofrimentos. Sabe, e muitas vezes, esse plano de Deus é nos tornar um argumento. É realmente fazer com que nós venhamos ser pessoas de grande valor, de uma forma que Deus nos esfrega na cara de Satanás para lembrar que ele é um cachorrinho na sua coleira. Sabe, Satanás é um derrotado. E o Senhor, Ele, muitas vezes no sofrimento da nossa vida, Ele nos mostra como evidência de sua grandeza. Ele nos mostra, sabe, na nossa permanência, na nossa perseverança, como aqueles que glorificam o seu nome. Aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando nada acontece da maneira que nós desejamos. Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, querendo ou não, essa provocação que Satanás, ele retribui a Deus, tipo, cara, a vida dele é perfeita. É claro que ele vai na igreja. A vida dele é demais, olha a família linda que ele tem. Por isso que ele é temente ao Senhor. Não, com a conta gordinha desse jeito, poxa. Mas a verdade é que Deus ele quer nos usar como argumento para mostrar que nós somos fiéis a Ele, que nós somos perseverantes a Ele, que nós somos servos tementes a Ele. Não importa as circunstâncias. Sabe? E a terceira pergunta que eu queria responder é como agir diante do sofrimento. Eu queria ler com você o versículo 13. Fala assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos. Atacaram os camelos e os levaram. E ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Irmãos, vamos falar a verdade. Essa é a experiência que destrói um ser humano. Cara, um belo dia, a vida do cara ela estava perfeita.
E de repente, os seus servos, eles começam a chegar e falar: Jó, deu ruim, cara. Mataram todos os seus servos. E aí Jó deve ter ficado atônito. E quando aquele servo mal acabou de falar, apareceu outro. E o outro falou: cara, roubaram tudo. Tudo acabou. Você não é mais rico, não tem mais riqueza. Ele, meu Deus. E de repente, enquanto ele estava falando ainda, chegou um homem e falou assim: Jó, a casa caiu sobre os seus filhos. Você agora não é mais pai. Você não tem mais filhos vivos. Irmão, isso é muito extremo. Mas quantas vezes na minha e na sua vida, parece que uma notícia ruim nem espera que a outra passa. A gente ainda nem está curado. A gente ainda não nem conseguiu respirar. É tipo boleto no começo do mês. Você nem pagou um, já está o outro, já está o outro. Você não tem tempo nem de... Ufa. É um problema atrás do outro. É um sofrimento atrás do outro. É uma angústia atrás da outra. E sabe, a verdade é que Jó não merecia aquilo. Se tem um homem que nós acabamos de ler que não merecia que aquilo acontecesse na vida dele, era Jó. E diante daquilo que acontece, Jó poderia desistir. Irmão, existem situações na minha e na sua vida que, vamos ser sinceros, que só de imaginar, você fala assim, cara, eu não sei se eu consigo. Só de imaginar, você fala assim, cara, Deus, eu não sei se eu tenho fé para permanecer de pé quando isso acontecer. Tem situações na minha e na sua vida que elas abalam a nossa fé. Irmãos, se Jó vivesse nos nossos tempos, o que você ia pensar para a vida de Jó? 2020, eu tinha um amigo bem próximo que ele faleceu com Covid e ele faleceu em um dia e no outro dia a mãe dele faleceu. E o pai dele, o senhor mais velho, pastor de igreja, eu lembro que eu fui assistir, né, ali meio que um trecho da live do sepultamento. E aquele pai estava sepultando o seu filho e a sua esposa. E anos antes, ele tinha sepultado o seu filho mais novo devido a um assassinato que ele foi sequestrado. E aquele velho pastor, eu lembro que ele olhou para a cama e falou: Deus, o que eu tenho contra ti? O que o Senhor tem contra mim? E eu lembro que ele falou algumas coisas do livro de Jó. Porque muitas vezes, meu irmão, existem situações na nossa vida que são tão dolorosas, tão difíceis, que parece que não existe saída. Que dá vontade de desistir, dá vontade de abrir mão, dá vontade de largar tudo. Ou como a gente fala, chutar o balde. Uma situação, uma experiência como essa que Jó vivenciou, no mínimo, era para a gente encontrar Jó jogado numa sarjeta. Era para a gente, sei lá, olhar para Jó e aquele homem ter simplesmente, às vezes, abandonado a sua fé. No mínimo, aquele homem ia passar por anos de terapia. Mas, irmãos, nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Que, assim como Jó não seria nada sem a graça de Deus na vida dele, nós também não. Porque, por mais difícil que pareça a situação que nós vamos enfrentar, existe uma graça de Deus para a nossa vida. Irmão, tem vezes que eu, enquanto pastor, eu vou conversar com pessoas e essas pessoas estão me relatando os seus problemas, as suas dores, as suas condições tão difíceis que, às vezes, eu só consigo olhar para aquela pessoa e pensar, cara, eu não tenho uma resposta. E a segunda coisa é, eu não sei se eu aguentaria no seu lugar.
Mas uma coisa que todas as vezes que isso vem na minha mente, eu lembro de uma coisa. Que Deus tem uma graça. E que a sua graça é abundante. Sabe, uma pessoa que às vezes está passando por momentos de aflição na sua vida, ela olha para si mesma e fala assim, cara, se isso aqui piorar, eu não dou conta. Mas uma coisa que nós esquecemos é que quando nós vivenciarmos algo que nós achamos que nós não damos conta, nós já seremos outras pessoas, transformadas pelo Senhor, alcançadas ainda mais por essa graça. Irmãos, eu sei que só de falar nisso tem coisas que passam na sua cabeça. Tipo, Deus, isso aqui eu não sei se eu ia aguentar. Essa semana eu estava pensando, né, na mensagem, e tem algo que eu sempre falo com a Rebeca, eu falo assim, cara, eu não suportaria ver algo acontecendo com a Lua. E realmente, fiz esse exercício, né, comigo mesmo. E eu falava, Deus, eu não aguento. Senhor, não deixe nem que isso aconteça, porque o Senhor sabe, eu não aguento. Mas nós precisamos nos lembrar que sofrimentos acontecem na nossa vida. E que tem situações que parecem tão difíceis que nós não vamos resistir. Mas que o Senhor estará conosco. E que existe uma graça de Deus para nossas vidas. Sabe, talvez você está olhando para a tua vida hoje e você se enxerga enfrentando situações dolorosas, situações de sofrimento, que o seu discipulador não tem resposta. Que ninguém tem resposta. A verdade é essa. E você fala, Deus, como que eu vou sair disso? Como eu vou me livrar desse lugar? Deus, por quê, Deus? O que eu fiz contra ti? Eu não sei, Deus, se eu vou conseguir resistir. Mas nós precisamos trazer a memória que somente pela graça de Deus nós vamos conseguir. Não importa o tamanho do sofrimento. É só através da graça do Senhor. Irmãos, nós permanecemos e nós só podemos ser perseverantes porque o Senhor deposita uma graça nas nossas vidas para resistir. Agora, se o mesmo Deus que me coloca nesse lugar de sofrimento é o Deus que também me capacita a perseverar nesse lugar, eu preciso ter esperança. Isso precisa ser como um refrigério para a minha dor. Isso precisa ser como um refrigério para aquilo que eu estou vivendo. Sabe, nós precisamos nos lembrar disso. E principalmente, que Deus colocou o seu próprio Filho em sofrimento. Que Jesus, ele sofreu por nós. E que ele sofre ainda conosco. Muitas vezes nós falamos, Deus, porque eu sou tão bonzinho, porque eu vou sofrer. Mas aquele que é perfeito sofreu. E ele continua sofrendo conosco, porque ele é aquele que está conosco nas nossas dores. Sabe, Deus não é um Deus distante, cara. Deus é um Deus que se fez carne e sofreu. E passou por aquilo que eu e você passa nessa vida, para que Ele pudesse estar perto de nós. Para que nós pudéssemos receber essa graça dEle. Agora, uma coisa que também nós precisamos nos lembrar, que se Deus não poupou o seu próprio Filho, porque nós achamos que nós vamos ser poupados de sofrimento. Sabe, aproveitando até o último tema que nós trabalhamos, muitas vezes nós visualizamos uma igreja do fim escapista. Que nós não vamos passar por dor, sofrimento, que simplesmente a igreja vai crescer, crescer e se tornar uma igreja rica, vitoriosa, cheia de dons, cheia de poder, com que mais e mais pessoas vão sendo acrescentadas na igreja e que simplesmente o mundo, Satanás e todas as forças contrárias a isso vão permanecer tranquilas, enquanto nós simplesmente avançamos no reino de Deus. É mentira. Da mesma forma que o Senhor nos promete
que um dia Ele vai habitar em nosso meio e que nesse dia não vai existir mais dor, não vai existir mais o luto, que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Também é uma promessa dele que a igreja do fim precisa sofrer e perseverar para viver isso. Nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento na nossa vida. Porque tenho a impressão que o sofrimento que nós vivemos nesse momento, na nossa vida, não se compara ao sofrimento que tem pela frente. A tribulação que nós iremos enfrentar. Esses tempos atrás, a Rebeca estava lendo Escatologia Essencial e a gente começou a conversar um pouco sobre isso. E ela falou, cara, não sei se eu estou preparada para a grande tribulação, não. E eu, fui dar uma recarga de energia, assim, de encorajamento. Falei, não, você tem que estar pronta para morrer como mártir. E por dentro eu falei, eu também não estou, não. Porque, meu irmão, a verdade é que nós podemos falar coisas da boca para fora, mas difícil. De vez em quando um amigo meu fala assim, meu sonho é morrer como mártir. Eu falo assim, tu é um mentiroso. Não sabe o que você está falando. Mas a verdade é que se um dia for necessário que nós venhamos morrer por Jesus, Ele nos dará uma graça para isso. Irmãos, tem irmãos nossos que o Senhor derrama uma graça na vida deles para eles morrerem como mártires. E muitas vezes antes, eles veem seus filhos sendo abusados, sua esposa sendo abusada. Deus dá graça nos momentos difíceis. Irmãos, por último, queria terminar lendo o versículo 20 a 22. Fala assim, então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Irmãos, como agir diante do sofrimento? Jó permaneceu em adoração, em oração, e ele não pecou. Ele não culpou a Deus. Vamos ser sinceros, quantas vezes na nossa vida o sofrimento ele é uma desculpa para o nosso pecado? Quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e nós falamos, cara, Deus nem está tanto comigo assim, deixa eu dar uma derrapadinha. Mas Jó nos ensina que diante do sofrimento, nós precisamos permanecer em adoração, em oração, sem pecar e sem transferir a nossa culpa. É isso. Gente, nós só permanecemos fiel ao Senhor no sofrimento quando nós conseguimos reconhecer que o Senhor é fiel àquilo que Ele nos deu também em épocas de bonança. Jó, ele fala assim, olha, nu eu vim para esse mundo. Irmão, nós viemos para esse mundo nu, sem saber falar um idioma. Nós viemos para esse mundo sem nada. Sem nada. E ao longo da nossa jornada, nós logo saímos da maternidade com a roupinha, enrolado na mantazinha, com a touquinha na cabeça. Logo você vai aprendendo um idioma. Tem gente aqui que é tão inteligente que já deve falar uns 3 ou mais. Agora, meu irmão, você precisa se lembrar que tudo isso é porque Deus te deu. Nós precisamos nos lembrar que na nossa vida, tudo que nós temos é Deus que nos deu. E por mais que nós sofremos quando Ele nos tira as coisas, é verdade, a gente sofre. Não tem como. Nós precisamos nos lembrar que Ele nos deu. Sabe, às vezes nós perdemos coisas. Às vezes o Senhor nos tira coisas. Às vezes o Senhor nos tira pessoas. E nós precisamos nos lembrar que nós só tivemos um dia porque Ele nos deu. Sabe, eu sei que um dia, isso é verdade, eu vou estar diante do caixão da minha mãe e eu vou chorar. E eu vou me entristecer. Mas aquilo não pode ser uma desculpa para mim
querer desistir. Aquilo não pode ser uma desculpa para simplesmente eu olhar e falar, Deus, você é culpado, e não adorar a Ele. Mas, nesse momento, por mais difícil que seja, eu vou precisar me lembrar. Ele me deu. E eu só sinto essa falta porque um dia Ele me deu. Nós só podemos sentir falta de coisas porque um dia o Senhor nos deu ela. Essa é a verdade. Irmãos, nós precisamos lembrar que a dor que nós passamos agora, ela é passageira. A dor que nós vivemos agora é passageira comparado àquilo que é eterno. O problema de nós é que nós maximizamos a nossa dor. Nós achamos que a nossa dor é maior que a do outro. Nós achamos que a nossa dor não tem fim. Nós problematizamos isso. Mas a verdade é que a nossa dor ela é passageira. Porque essa vida que nós estamos vivendo, ela é passageira. Mas que a recompensa dessa vida é eterna. E por isso que nós precisamos permanecer fiéis. E é por isso que nós precisamos permanecer em adoração, em oração, sem pecar nos momentos difíceis. Só assim nós vamos conseguir. Irmão, esse ano, quando nós perdemos o nosso segundo bebê, eu lembro que eu estava ainda no hospital e o Senhor me falou isso. Você veio nu. Você veio nu para esse mundo. E desse mundo, você vai sair daqui sem nada também. A sua esperança não é aqui. A sua esperança é na eternidade. Porque ainda que perdemos pessoas nesse mundo, nós nos encontraremos com elas no lugar eterno. Por mais que a dor, nesse momento, ela doa, ela é passageira. Ela vai ter fim. E nós precisamos nos lembrar que a dor passageira que nós vivemos agora trará em nós uma alegria eterna, se permanecermos fiéis. Sabe, nós precisamos nos lembrar disso. Sabe, eu não sei se você já teve perdeu um ente querido, mas eu já perdi algumas pessoas que eu não consigo nem lembrar da voz dessa pessoa mais. Mas ainda assim, apesar da dor que parece que ela vai... E a dor é uma coisa interessante, porque você não para de sentir. Ela simplesmente se encaixa num lugar na sua vida que você consegue viver com ela. Mas, um dia, o que nos faz permanecer caminhando é a esperança daquilo que é eterno. Por isso que nós precisamos lembrar que muitas vezes Deus nos tira coisas para nos dar mais dele. E dói, e machuca, e fere a nossa alma. Mas muitas vezes Ele está tirando coisas da nossa vida porque Ele nos quer dar mais dele. E se nós realmente temos fome por Deus, como nós cantamos hoje, no início, nós temos que estar dispostos a perder para Deus. Nós temos que estar dispostos a ver coisas simplesmente escapando da nossa mão. Essa é a verdade. Sabe, nós temos que estar dispostos a colocar as coisas na mão de Deus e confiar nele a tal ponto de falar, Deus, eu não entendo. Eu não sei o porquê. Mas o Senhor tem planos muito melhores que o meu. Será que a gente tem fé para isso? Sabe, queria concluir falando e reafirmando que Deus coloca os seus filhos em sofrimento. Queria dizer que Deus ele não está simplesmente preocupado com o seu bem-estar nessa terra. Que Deus ele está muito mais interessado no seu bem-estar eterno. Eu sei que Deus é tão bom, gente. Já contei essa história aqui algumas vezes, não vou repetir. Mas que Deus se preocupa com uma água com gás que você está com vontade às vezes. Deus nos surpreende com coisas tipo assim, sabe aquele dia que você quer um docinho, você recebe um presente, um docinho. Assim, Deus é tão bom, cara. Mas ao mesmo tempo, por mais que Ele se importa com o nosso bem-estar nessa terra, não é simplesmente com isso. É muito mais com o nosso bem-estar eterno. Por isso, Deus, nos tira
Por isso que o Senhor, Ele nos tira coisas e nos dá mais de si. No final da carta de Jó, do livro de Jó, na verdade, no final desse livro, o que Jó fala é: agora eu te conheço de perto. Irmãos, se for preciso perder todas as coisas nesse mundo que são passageiras para ter mais dele, é essa fome. Ai, mas vai doer tanto. Mas é passageiro. Porque Ele é o prêmio eterno. Sabe, nós devemos reconhecer que Deus é soberano. Nós precisamos reconhecer e aceitar que o Senhor é soberano. E entendendo que Deus é soberano, eu e você precisamos fazer e ter uma atitude como a de Jó. Porque você vai ver no livro de Jó que Jó, primeiramente, ele aceita. Ele fala assim: cara, eu não entendo, né? Você vê que ele rasga as vestes. Ele raspa a cabeça, algo que ele nem poderia fazer. Mas ele não se revolta contra Deus. E ele aceita, ele entende, cara, como que um vento, como de repente vem um tornado aqui, derruba a casa e mata meus filhos. Acho que Jó, ele entende que Deus está fazendo algo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. E então ele reconhece que Deus, ele é soberano, que Deus tem planos muito, sabe, além daquilo que ele podia pensar para si mesmo. Os planos de Deus são muito além dos nossos planos. Mas chega um momento também que ele não só aceita, mas ele busca direção. Sabe, muitas vezes a gente acha que reconhecer a soberania de Deus é aceitar passivamente aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas reconhecer a soberania de Deus também é entender que nós precisamos buscar direção em Deus para os nossos problemas. Buscar em Deus a direção daquilo que nós estamos vivendo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos falando: nossa, o Senhor é soberano, então eu aceito o que eu estou vivendo. E nós buscamos nas coisas. Não. Nós temos que fazer que nem Jó e buscar a direção dele. Porque somente Ele pode nos trazer direção em meio à dor e em meio ao sofrimento. Irmãos, nós vivemos em um tempo na qual as pessoas, elas acham que toda dor que elas vivem precisa ser estancada imediatamente. Toda dor, todo incômodo, todo sofrimento que eu vivo, ele tem que parar. E por isso que quando nós estamos entediados, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular, porque eu preciso estancar o meu tédio. Por isso que na primeira angústia que eu preciso, eu falo: cadê meu terapeuta? Me dá, gente, alguém me empresta um terapeuta, me doa alguém, fala alguém, eu preciso. E aí você começa a ficar com uma angústia e fala assim: eu preciso de remédio para dormir, eu preciso de remédio para acordar, eu preciso de remédio para viver. Porque você está desesperado para estancar imediatamente o incômodo. Você simplesmente fala: eu não aguento conviver com esse incômodo, então eu preciso com que ele saia da minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite. É da vontade de Deus que nós venhamos aprender com o incômodo. É da vontade de Deus que nós venhamos aprender com o sofrimento. É da vontade de Deus que você permaneça lúcido diante da sua dor. Sabe, a vontade de Deus é que nós não venhamos ficar anestesiados diante daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Irmão, cara, eu sei, sim, que muitas pessoas precisam de ajuda. Eu sei sim que muitas pessoas precisam, sabe, de uma cura terapêutica na vida dela. Eu sei, meu irmão, que tem muita gente que precisa, sabe, muitas vezes de medicação para tratar alguns problemas. Mas, verdade é, vamos ser sinceros, que muitas vezes, muita gente está buscando curas terapêuticas em algo que na verdade é Deus querendo tratar ela. Por isso que o discipulado muitas vezes se torna terapêutico na nossa vida, porque nós não enxergamos o discipulado uma jornada de incômodo, uma jornada na qual as pessoas nos incomodam, tocam nas nossas feridas, nos chama para que ferro afie ferro. Não. Discipulado para ser bom para mim precisa ser um encontro terapêutico.
Eu preciso sair de lá mais feliz, eu preciso sair de lá mais alegre, eu preciso sair de lá leve. Não. Irmãos, ser cristão não é receber de Deus uma anestesia para os nossos problemas, mas é receber de Deus salvação. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja e nós falamos: Deus, eu quero uma alegria, Deus, eu quero um alívio, Deus, eu quero anestesia para o que eu estou vivendo, dá solução, Deus. E sim, Deus é aquele que faz essas coisas, mas muitas vezes Deus ele quer que você passe por o que você está passando, porque Ele nos oferece a salvação. E a sua salvação e o seu sacrifício derrama sobre nós uma graça para que a gente consiga permanecer de pé, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do sofrimento. Irmãos, se você espera que o cristianismo seja uma religião, seja um caminho para te trazer felicidade, e quando alguma coisa acontece de errado, você simplesmente abandona a sua fé nos dias difíceis, você ainda não entendeu o que é o cristianismo. Irmão, o nosso próprio Deus morreu numa cruz. O nosso próprio Deus, Ele morreu no meu e no seu lugar. E Ele levou sobre Ele coisas que Ele não merecia. Se tem um homem que passou por essa terra que não merecia o sofrimento, a dor, a angústia, a vergonha, foi Jesus. E ainda assim, no Getsemane, ele olha para o Pai e ele fala: Pai, eis-me aqui. Sabe, naquele momento de angústia que ele fala: poxa, se fosse possível, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, o que nós precisamos ter na nossa vida é eis-me aqui. Sabe, nós precisamos ter desejo de permanecer e perseverar no Senhor. Nós precisamos ter desejo de nos tornar argumento valioso para Deus. Sabe, muitas vezes eu imagino que o Senhor talvez esteja numa reunião como aquela que a gente acabou de ver aqui. E Satanás chega diante dele e o Senhor fala assim: você viu meu servo João? E Satanás: mas também, poxa, tá indo bem, olha como tá tudo certinho, olha como isso aqui tá legal na vida dele, o Senhor tá ajudando nisso aqui. E aí muitas vezes o Senhor nos coloca naquele lugar de sofrimento, para Ele nos pegar como um argumento e esfregar na cara de Satanás que os meus filhos são fiéis a mim, não pelas recompensas, mas eles se mantêm temente a mim por quem eu sou. Sabe, esse tem que ser a nossa motivação. Essa tem que ser a nossa motivação. Sabe, muitas vezes, como nós até falamos na última semana, nós caminhamos essa corrida olhando para coisas e desejando que o Senhor nos recompense com essas coisas. Eu não vou te falar que isso é pecado, não. Às vezes isso é legal. Mas muitas vezes nós não vamos conquistar essas coisas. Porque nós precisamos lembrar que o nosso prêmio é Ele. Que se nós formos falar sobre exaltação, nós temos que esperar isso em eternidade. E para que nós venhamos chegar nesse lugar, nós precisamos permanecer fiéis nessa vida. Para que nós venhamos escutar do Senhor: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Irmãos, o sofrimento, ele é parte da nossa vida. E por mais que nós muitas vezes venhamos tentar buscar respostas terrenas para esses sofrimentos, nós não iremos encontrar. Então, permaneça fiel. Persevere. Olhe para o Senhor
Reconheça a sua soberania na sua vida. E busque nele a direção. Porque pode parecer que todas as coisas estão frustradas, pode parecer que todas as coisas estão arrasadas. Mas no final de tudo isso, o Senhor tem um grande plano. E que nós precisamos olhar para esse plano e falar: eis-me aqui. Nu eu vim para esse mundo. Daqui eu sairei sem nada. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, é essa perseverança que o Senhor quer colocar nas nossas vidas. Sabe, não é uma perseverança que as pessoas desistem na primeira dificuldade que elas estão passando. Mas é uma perseverança que consegue olhar o Senhor diante de todo o sofrimento. Não importa como está doendo, não importa o quanto está ferindo. Gente, não é sobre não sentir, é sobre permanecer. O Senhor precisa colocar essa graça nas nossas vidas. Nós temos que pedir Ele por isso. Amém?